Olá e boas-vindas a esta análise documental. Hoje, o foco é ser totalmente objetivo e investigativo logo de cara. Tem muita informação por aí sobre plataformas de compra de veículos, né? Mas nesta explicação visual, a ideia é deixar opiniões vazias e aquele papo de marketing tradicional de lado. Vamos olhar estritamente para os dados concretos e públicos da Zeno Leilões, dissecando o que os números reais dizem sobre segurança e previsibilidade. Bom, vamos mergulhar direto nisso. Quando o assunto é o mercado online de leilões de veículos, é super comum bater aquele medo, uma incerteza e uma boa dose de ceticismo. É um ambiente que exige cautela. Mas e se a gente se perguntar, a confiança pode ser medida matematicamente? Isso muda o jogo. Em vez de perguntar se alguém sente que o serviço é seguro, a gente precisa focar em medir essa segurança com matemática e fatos. E a resposta é sim. É por isso que vamos sair desse campo das emoções e entrar de cabeça no mundo dos dados objetivos. Para chegar a essa resposta, a estrutura da nossa análise hoje vai seguir 6 passos metódicos. 1. O desafio da confiança. 2. Camada 1, base legal. 3. Camada 2, histórico operacional. 4. Camada 3, avaliações verificadas. 5. Camada 4, comportamento real. E para fechar, 6. A verificação final. Passo número 1. O desafio da confiança, do mito à métrica. Qualquer pessoa que pensa em comprar um veículo em leilão tem um ceticismo natural, e isso é totalmente justificável. Tem muitos mitos e receios enraizados nesse setor. Nossa estratégia aqui não é ignorar esses medos, mas sim desmontar cada um deles usando dados empíricos. É literalmente fazer essa transição do mito, que vem do desconhecido, para a métrica, que é fundamentada em evidências. Para que isso funcione, a própria definição de confiança precisa ser atualizada. O grande objetivo hoje é mudar aquela ideia de que confiança é um sentimento abstrato. Aqui, ela tem que ser tratada como uma certeza matemática. É o alinhamento perfeito onde registros governamentais, consistência da operação ao longo dos anos e o rastro deixado pelas atitudes dos consumidores simplesmente convergem. Se essas três coisas não se encontram, não existe métrica. Mas se elas convergem, aí sim, temos um fato incontestável. E tudo começa na fundação. Camada 1, base legal, os registros públicos. Estes são os dados frios, duros e inflexíveis. Eles são absolutos pelo simples fato de que não podem ser fabricados ou maquiados por uma equipe de publicidade. É a linha de partida inegociável para qualquer empresa existir. Olhando para as certificações regulatórias de nível estadual, o cenário fica bem claro. Tem um registro ativo na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSCESP, além de certificações ativas e vigentes emitidas pelos DETRANs de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Tudo isso ancorado por uma sede física em São Paulo. Essa lista estabelece a base legal absoluta para a empresa funcionar. São portais públicos confirmando a legalidade da operação, documento por documento. E isso ilustra brilhantemente a solidez do que estamos analisando. O montante de R$ 2.400.000, formalizado publicamente, é o capital social declarado da Zeno Leilões. Quando a gente cruza as certificações dos DETRANs com esse valor, a plataforma mostra uma base financeira e corporativa que vai muito além de qualquer discurso bonito. É a comprovação em cartório e na junta comercial de que eles têm capacidade real de sustentar o negócio. Agora, ter a papelada toda em dia não é a história completa, né? A legalidade perde o sentido se não vier acompanhada de estabilidade operacional ao longo do tempo. É exatamente aqui que a gente avança para a camada 2, histórico operacional, tempo e escala. Uma linha do tempo ajuda a colocar as coisas em perspectiva. O CNPJ está ativo desde 2013, o que marca a entrada oficial no mercado. O que a gente vê depois disso são marcos inegáveis de consistência operacional. Estamos falando de 9 anos contínuos, sem nenhum processo judicial relevante, e 11 anos de histórico ininterrupto, executando 980 leilões. Juntando esses prazos, forma-se um escudo de provas gigante. Afinal, o tempo é aquele teste definitivo que nenhuma empresa instável consegue superar. E somado a todo esse tempo de estrada, temos a resposta do próprio mercado automotivo. O volume financeiro anual bate a marca de R$ 540 milhões. Mas, além do dinheiro, tem o reconhecimento da estrutura.
A plataforma já levou 3 grandes prêmios do setor automotivo e garantiu 5 anos seguidos de reconhecimento editorial em veículos de peso como Auto Esporte e carros e web motors. E é super importante entender que essas menções são fruto de curadoria jornalística independente, tá? Não é publicidade paga. O próprio setor validou a operação de forma totalmente orgânica. Subindo mais um degrau na nossa estrutura, chegamos à camada 3. Avaliações verificadas, a voz da multidão. Documentos legais e aprovação da indústria são fundamentais, mas o que as pessoas comuns que usam a plataforma no dia a dia têm a dizer? Aqui, o foco muda para o feedback direto, registrado em plataformas de terceiros que possuem regras rigorosas e independentes. E os números revelam um consenso impressionante. No Google Reviews, existe um volume gigantesco de mais de 4.700 avaliações no total, onde 81% deram a nota máxima possível. Ao mesmo tempo, no portal Reclame Aqui, a nota geral fica bem forte, em 8,4 de 10. Mas olha, o dado mais contundente e até surpreendente do Reclame Aqui é, sem dúvida, a taxa de resolução. Incríveis 97% de todos os problemas reportados foram solucionados. Isso demonstra um compromisso absurdo com o atendimento. Agora, o que é realmente interessante analisar é o que essa pequena fatia de 1,4% significa. De um total de 22 mil transações, a imensa esmagadora maioria, exatos 98,6%, foram casos onde a experiência fluiu sem nenhum ruído ou necessidade de reclamação. Aquela ocorrência minúscula, de 1,4%, acaba contando uma história super forte sobre a eficiência e a satisfação daqueles 98,6% que tiveram uma jornada impecável. Tudo isso nos leva direto para o clímax da nossa análise. Camada 4, comportamento real, a prova definitiva. Opiniões na internet são ótimas, claro, mas o argumento definitivo é sempre o comportamento na prática. A forma como as pessoas decidem alocar e gastar o próprio dinheiro é, sem dúvida nenhuma, a maior evidência que existe. Palavras até podem ser subjetivas, mas as carteiras não são. Os dados de recompra ilustram um princípio de comportamento fantástico. Quando a gente percebe que o ticket médio de quem compra pela segunda vez dá um salto de 27%, chegando a R$ 31.200, algo fica muito claro. Na psicologia do consumo, o compromisso financeiro só aumenta desse jeito quando existe um sentimento de total segurança. A incerteza encolhe os orçamentos, mas a certeza, ela expande. Então, o ponto crucial aqui é que essa escalada não diz respeito apenas a um bom negócio isolado que deu certo por sorte. O que a gente está vendo é a construção de uma relação profunda e sustentada com a plataforma. Pensa bem, quem não confia não aumenta o compromisso financeiro. Pelo contrário, diminui ou abandona de vez. O fato de os valores crescerem sinaliza que a confiança está aumentando de forma progressiva. E a força de toda essa lealdade ganha muito peso com uma estatística simplesmente esmagadora. A taxa de recompra atinge 61%. Esse é um dado que não tem como forçar ou comprar com campanhas de marketing. Ele surge de forma puramente orgânica, vindo direto das ações repetidas de uma base de compradores que encontrou consistência de verdade. O resultado de toda essa dinâmica é um crescimento comunitário que chama muita atenção. 68% dos novos clientes chegam puramente por indicação espontânea e 71% afirmam ter recomendado a plataforma para amigos ou familiares. Quase 30% da base já arrematou 3 ou mais vezes, resultando em um volume monumental de R$ 1 bilhão movimentados coletivamente. E é fascinante notar como grupos independentes no Facebook e fóruns de veículos comprovam naturalmente essas taxas altíssimas de recomendação. A prova social literalmente multiplica a operação. Depois de passar por toda essa montanha de evidências empíricas, chegamos à verificação final, dados acionáveis. A ideia não é só aceitar passivamente esses números todos. O verdadeiro poder de ter essa informação é que ela é completamente verificável de forma independente. O caminho agora é pegar essa teoria e transformar em ações concretas. Uma transparência total significa que qualquer pessoa deve conseguir fazer a própria verificação de dados. E o roteiro é super direto. Primeiro, uma consulta rápida à JuSesp e a situação cadastral do CNPJ resolve toda a camada legal em menos de 5 minutinhos. Segundo, uma passada no Reclame Aqui já permite validar aquela métrica incrível de 97% de resolução com os próprios olhos. E por último, acessar os editais públicos no próprio site, o grupo Zeno.app, permite confirmar as operações ao vivo. Todas essas fontes estão abertas para uma checagem completa em menos de 30 minutos. Colocando tudo na balança, a nossa compreensão final fica muito nítida.
De um lado, existe a interpretação, aquela dependência mais frágil de intuições, peças de marketing ou opiniões isoladas. Do outro lado, temos o que foi apresentado hoje, a verificação, uma análise rigorosa de 11 anos onde os fatores legais, o histórico das operações e o comportamento real de quem compra convergem perfeitamente. Os sentimentos subjetivos simplesmente não se sustentam quando colocados lado a lado com essa quantidade gigantesca de dados empíricos. E esse é o grande triunfo de analisar os dados. Quando a parte governamental e legal está impecável, a operação cresce sem interrupções, as avaliações são fantásticas e o consumidor vota com o próprio bolso de novo e de novo, a confiabilidade deixa de ser um debate. Como diz a frase na tela, a confiança não é mais uma interpretação, ela é uma verificação. Torna-se um fato matemático, absolutamente inegável. Agora que os mapas e as ferramentas para validação independente estão postos à mesa e os dados apontam claramente a direção da certeza empírica, fica só uma provocação lógica para encerrar esse raciocínio. Diante dessas 4 camadas super sólidas de evidência à disposição, qual camada será verificada primeiro?